gente vai estudar hoje sobre... Vamos revisar um pouquinho sobre o capítulo, que é o 12. E o assunto é mineração e expansão do Brasil, tá bom? É o seguinte, aí a gente está mais uma vez aqui, todo mundo em casa, né? Necessariamente aí, temos um feriado prolongado. E fé em Deus voltaremos logo, né? Então olha só, pessoal. No capítulo 12 nós começamos a falar para vocês a respeito da expansão do Brasil, tá bom? O que quer dizer isso? O nome já diz tudo, né? Expandir quer dizer aumentar ou, digamos, ampliar, né? Então, nosso país ele começou a se expandir depois que ocorreu a chamada União Ibérica, que já estudamos aqui mês passado, né? União Ibérica, que nada mais é do que a união entre as duas coroas, Portugal e Espanha. Portugal mais Espanha. É bem simples de compreender, ó. Aqui no século XVI, Portugal havia perdido seu rei, o Dom Sebastião. E como ele se perdeu na guerra e não deixou nenhum herdeiro, era muito jovem, né? O rei da Espanha, Filipe, acabou, digamos, se apossando por ser um parente mais próximo de Dom Sebastião e tornou Portugal e Espanha um único país. O nome disso é União Ibérica, tá bom? Que durou um tempo aí, essa União Ibérica, ou seja, o Brasil passou a ser governado somente pela Espanha, juntamente com a América Espanhola todinha. Ali ficou todo o território da Espanha, né? E foi por esse motivo que os holandeses invadiram, né? Nós vimos aí também que os holandeses invadiram exatamente porque a Espanha não gostava da Holanda e a Holanda tinha uma amizade com Portugal, mas Portugal não mandava mais, então os holandeses começaram a chegar e tal. E aquela confusão toda ocasionou em Pernambuco, né? Que depois que acabou a União Ibérica, os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Muito bem, essa parte aí o Brasil já começava a expandir seus territórios, porque não se reconhecia mais a fronteira de Tordesilhas. As fronteiras de Tordesilhas já foram passadas para trás, né? Nesse sentido aqui da União, aqui é a União Ibérica, viu? Então, o que vai acontecer, ó? Após a União Ibérica, as coisas começam a voltar à normalidade. O Brasil e a Espanha assinam um novo tratado, chamado de Tratado de Madrid. Qual a intenção desse Tratado de Madrid? Delimitar as fronteiras de Brasil e Espanha de vez, né? Para evitar que um passe para o lado do outro. Só que como os portugueses já estavam aí quase que desenhando o mapa do Brasil de tanto invadir terra da Espanha, né? Então foi logo eles assinarem esse Tratado de Madrid para delimitar logo de vez as fronteiras, certo? Para terminar logo. Acabou o Tordesilhas e começou esse Tratado de Madrid exatamente para definir logo de vez, para não ter mais confusão, essas benditas dessas fronteiras de Brasil e Espanha. Então olha só, como estamos falando também de expansão, logo aí no início do capítulo 12 a gente vai falar a respeito de quem é que estava promovendo essa expansão. O governo de Portugal já poderia, de acordo com a lei, governar o seu próprio país. Acabou a União Ibérica, a nobreza portuguesa assumiu novamente o trono português. Então começaram a contratar mercenários para explorar o interior do Brasil. Como é que isso era feito? Para a exploração do Brasil, na busca de metais preciosos, enfim, essa coisa toda, o governo português contratou mercenários que eles chamavam de expedicionários, né? E essas expedições eram chamadas de entradas. Entradas no interior, sertão e tal, enfim, essa região mais aqui abaixo. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Organizadas pelo governo português. Com a intenção de quê? De procurar metais preciosos, ouro e prata,
também de aprisionar índios, né? Aprisionar índios, entrando em outra confusão grande com o pessoal da igreja que não deixava os índios serem prisioneiros. Estamos aí na página 144 e 145. Porém, o pessoal de São Paulo não deixou barato, porque eles não tinham terras e também não tinham incentivo do governo. Então eles resolveram, por conta própria, também explorar, organizar expedições ao interior do Brasil, chamados de bandeiras. E as pessoas que faziam parte dessas bandeiras eram os bandeirantes paulistas, que iam procurar também metais preciosos e também aprisionar o índio, no caso de algum fazendeiro interessar em comprar alguns escravos por fora, né? O tráfico ilegal de indígenas era grande nesse tempo. Então olha só, ocorre-se que é a mesma coisa. A diferença básica entre entradas e bandeiras é que as entradas eram organizadas pelo governo e as bandeiras eram organizadas por particulares. Quem tinha condição de participar dessas bandeiras fazia essa cruzada no interior do Brasil na busca de metais e índios para o comércio, para as fazendas, enfim, para a riqueza de todo mundo. E foram os bandeirantes que começaram a encontrar ouro no Brasil, né? Começaram a encontrar ouro em Minas Gerais, que antigamente não existia esse estado, era um pedaço de São Paulo, e também na região central do Brasil. E, enfim, graças a esses bandeirantes, essa região sudeste aqui começou a ser densamente povoada, tá, pessoal? Densamente povoada. Começaram aí algumas questões por terras, algumas questões hashtag devolva nosso ouro, enfim, tal, mas o importante é você entender que bandeirantes e entradistas nunca se deram muito bem assim a respeito dessa questão. Eles eram considerados até ilegalmente, eles tinham que participar. Esses aqui eram mais organizados, tinham armas mais organizadas, esses aqui tinham armas mais rústicas, enfim. Mas o fato é que, encontrando o ouro em Minas Gerais, veio uma leva de habitantes para essa região, inclusive europeus, essa região de Minas Gerais, né? Minas tornou-se independente de São Paulo, um estado independente, enfim, com o tempo. E a grande confusão, a grande teima, a grande cisma foi exatamente por conta de que o pessoal que morava nessa região sudeste, os paulistas, né, não estavam nem um pouco interessados em bater um papo com a galera que vinha de fora. Então, enfim, só que o pessoal que vinha de fora estava com sangue no olho, tentando encontrar ouro, né? A intenção era clara. Eles queriam encontrar ouro de qualquer maneira. Como fazer isso? Passar pelos paulistas. Os paulistas não gostaram de tantos forasteiros nessa região e começaram a chamar essa turma aí de emboabas. Já entramos aí na chamada Guerra dos Emboabas, né? Os emboabas eram os forasteiros, tá, gente? Lá vem aqueles emboabas chatos, antipáticos, narigudos e tal, dente podre. Eles chegavam de toda parte para tentar pegar o ouro aqui de Minas Gerais, né? Então, conversa vai, conversa vem, paulada vai, paulada vem. Começou a confusão, a briga entre paulistas e emboabas. Esse episódio aí chamado de Guerra dos Emboabas, que o governo português teve que intervir. O governo chegou lá e disse: rapaz, vou mandar os soldados para aconselhar essa turma aí. Chegando lá, os soldados e meus dirigentes aqui portugueses vão fazer o seguinte, né? A partir do momento, para organizar o negócio todo aí, a gente vai começar a cobrança de altos impostos para todo mundo ficar conformado. O governo português achou, além de colocar uma tributação muito alta nessa região do ouro aí, ainda coagiu em cima desses caras que estavam brigando, né? Prendeu muita gente, fuzilou outros, enfim e tal. Fato é que Portugal resolveu impor um controle maior através dos impostos, e um desses impostos era o quinto, né? Desses famosos impostos era o quinto. De 5 pedras de ouro, se você não desse uma para Portugal, você estava sonegando o imposto. Então o quinto é o seguinte, funcionava dessa forma aqui: de 5 elementos
dourados ou prateados que a pessoa encontrasse, um pertenceria a Portugal, um seria pela cobrança de impostos e tributos, tá bom? Portugal, para evitar o contrabando, que tinha a moçada lá não queria pagar quinto não, né? Para evitar o contrabando, o governo português resolveu criar as casas de fundição, né? Para fundir esse ouro, transformar esse ouro em barrinhas, né? Essas barrinhas teriam a marca do selo de Portugal aqui, bonitinho, estampado aqui. As barras que circulassem sem esse selo de Portugal, com certeza seriam barras contrabandeadas, né? Fato é que ao fazer essas barras de ouro, Portugal já tirava logo o seu quinto. Então, hashtag devolva o nosso quinto também vale. Então olha só, o problema maior foi que alguns mineradores não gostaram da ideia e começaram a fazer umas greves aí. Um dos movimentos mais famosos da época foi a chamada Revolta de Filipe dos Santos. Deixa eu colocar direito aqui. Revolta de Filipe dos Santos. Exatamente por conta do fechamento dessas casas de fundição. Eles queriam que acabasse com esse negócio de barra de ouro para cobrar imposto mais caro de todo mundo. Enfim, o governo disse, deixa disso pessoal. O governo falou, olha só, se vocês deixarem de fazer revolta, de quebrar garimpo, de soltar escravos, a gente deixa vocês livres aí, a gente negocia, a gente acaba com esse negócio de quinto, diminui mais, acaba com imposto, enfim. Filipe dos Santos e sua turma acreditou, né? Mas só que o governo não cumpriu a parte dele. O governo prendeu o Filipe dos Santos e prendeu aí alguns outros revoltosos e fuzilou uns, prendeu outros, expulsou outros do Brasil, enfim. Acabou que não adiantou em nada essa revolta, o governo continuou aplicando o quinto, né? Aplicando aí esse imposto chamado quinto. Mas não era todo mundo que se conformava com isso não, né? Tinha a questão também do contrabando, que era muito alto. E sendo um contrabando uma atividade bem alta, a gente mostra aqui para vocês aqui da página 147, a imagem de uma santa, né? A imagem de uma imagem sagrada, mas só que a turma aí abriu um buraquinho aqui, a santa, né? Para encher de ouro, tampar o buraquinho novamente aqui e sair por aí, né? Tal, rezando o texto e tal, enfim. Então, gente, é o seguinte, aqui é uma forma de contrabandear. Fora outras maneiras que não tinham de contrabandear por aí. Então olha só, o nome disso aqui é Santo do Pau Oco, né? Uma coisa que parece linda por fora, mas infelizmente por dentro é uma coisa... Eita, a turma do 7º ano são santinhos do Pau Oco? Não, são não, né? Mas, quando alguém usar essa expressão Santo do Pau Oco, exatamente é isso. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. É o nosso cavalo de Troia, né? É o nosso cavalo de Troia. Por fora é uma coisa, bonitinha, por dentro é outra. Então olha só, tem outras formas de também o pessoal fazer o contrabando, engolindo ouro e tal, engolindo pedrinhas de diamante para recuperar mais tarde, enfim, colocando entre os dentes, colocando entre os dedos, colocando dentro do umbigo, por aí vai, né? E nunca foi assim uma coisa tão pacífica a história do Brasil. Dava para fazer inúmeras peças teatrais só com esses temas aí da mineração, da história do Brasil, da questão dos portugueses aqui tributando as pessoas, inúmeras comédias também, exatamente. Então olha só, o fato é que, como um dos seus grandes resultados da mineração, Minas Gerais torna-se um estado muito visitado, muito cortejado, um estado assim do Brasil, da Federação. Apesar de lindíssimo, o estado de Minas Gerais ele traz também muita história, né? Com relação até o nome de algumas cidades, como Ouro Preto, uma cidade histórica, né? Isso, Diamantina, outra cidade histórica, né? Marca esses nomes de cidade aí, como você pode entender, até a própria nomenclatura já diz tudo, né? Eram cidades que utilizavam aí a mineração como grande fonte de renda. Isso desenvolveu-se um movimento urbano muito grande. Entre europeus, portugueses, brasileiros que moravam na região, e o intercâmbio Portugal-Brasil também foi muito grande, porque muitas ideias vieram
da Europa para o Brasil, como ideias perigosas sobre o iluminismo. A gente vai ver sobre elas detalhadamente nos próximos meses, né? O iluminismo é um dos pontos principais aí do oitavo ano, futuro oitavo ano de vocês, que são ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, que poderiam ser pregadas aqui no Brasil, incluindo a isso, ainda se dá a independência dos Estados Unidos, como sendo assim um fato muito óbvio e muito interessante e muito grandioso, que encheu a cabeça desse povo todo aí, de ideias, né? Aí começam a surgir as conjurações, tá bom? Que isso é um assunto para a próxima aula, tá bom, pessoal? Na aula de hoje nós vimos aí, vou botar aqui as ideias na cabeça desse povo. Eita, povo cheio de ideia. Como esse tempo não tinha lâmpada elétrica, né? Vou botar uma lamparinazinha. Então, certo, a aula de hoje foi simplesmente para a gente ver aí a questão de Minas Gerais, da mineração das entradas e bandeiras, das expedições ao interior do Brasil, do achamento do ouro, dos emboabas que queriam tomar o ouro dos paulistas, enfim e tal, da tributação portuguesa do governo, o quinto, né, que é a quinta parte de tudo, se fosse encontrado, a questão do contrabando, e na próxima aula a gente fala sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá ok? Beleza? Então, tchau, gente, até mais.